Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Daniela Cristina Magalhães, sou advogada há 27 anos, casada com bombeiro militar da reserva e há 17 anos trabalho com causas militares no âmbito do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Esse vídeo está sendo gravado porque eu gostaria de esclarecer alguns argumentos que chegaram ao meu conhecimento, que algumas pessoas estão divulgando em áudios nos grupos de WhatsApp, afirmando que eu estaria falando inverdades no que diz respeito à gratificação natalina paga no âmbito da Polícia Militar. A gente, quando afirma uma determinada pessoa mentindo, a gente precisa provar qual é a verdade. Ir a público, simplesmente afirmar que eu estou faltando com a verdade é, no mínimo, irresponsável, coisa de criança. Quando a gente fala que uma pessoa não está falando a verdade, a gente precisa provar e mostrar qual é a verdade. E é por isso que eu estou aqui, porque minha missão é trazer informação, conteúdo de relevância baseada na lei. Eu não vim aqui falar do que eu penso, do que eu acho, do que eu acho que seria maravilhoso, lindo. Não, eu venho aqui falar o que a lei diz, o que a doutrina diz, o que a jurisprudência diz. Então, tudo que eu falo é baseado em verdades legais. E é por isso que eu vou mostrar para você, lendo com você na lei, o que a lei determina sobre o pagamento da gratificação natalina. Vamos lá? Então, eu vou convidar vocês a dividirem comigo aqui minha tela do meu computador. Nós vamos ler o texto do Decreto-Lei 2.317, de 1986. Esse é um decreto-lei federal em plena vigência e ele determina sobre a questão do pagamento da gratificação natalina aos bombeiros e PMs do Distrito Federal. Tá? Então, o artigo 9º diz o seguinte, leia comigo. Efeito de pagamento da gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Então, o que esse artigo diz? Que o valor da gratificação natalina é a soma do soldo mais as vantagens em caráter permanente. Você leu lá comigo que o que a lei exige é que a vantagem pecuniária seja permanente, seja paga habitualmente, seja paga mensalmente, seja paga sempre, tá? Aí nós vamos lá na lei de remuneração, que é a lei 10.486 de 2002. Você vai depois verificar lá no artigo 1º e no artigo 2º, e estão elencadas lá todas as verbas de caráter remuneratório e indenizatório. E você vai também verificar quais são as de caráter permanente, pagas com habitualidade, pagas mensalmente, e vai encontrar aquelas que são pagas de forma esporádica, como, por exemplo, diárias, como, por exemplo, o auxílio fardamento, que é uma vez no ano, tá? Mas você também vai encontrar a verba do auxílio moradia e da etapa de alimentação. E lá no artigo 3º da 10.486 de 2002, diz que a alimentação e a moradia são parcelas remuneratórias mensais devidas ao militar. Aí nós vamos retomar lá para o decreto, que a gente acabou de ler aqui, você acabou de ler aqui comigo. O decreto diz que para integrar o valor da gratificação natalina, a verba tem que ter apenas o caráter permanente. Isso independe se essa verba é remuneratória ou indenizatória. O que é uma verba remuneratória? É uma verba que remunera o serviço. O que é uma verba indenizatória? É uma verba que indeniza algum gasto do militar. Tá? Se o decreto-lei quisesse estabelecer que somente verbas de caráter remuneratório estivessem dentro da gratificação natalina,
O artigo 9º ia trazer lá, soldos mais vantagens pecuniárias remuneratórias pagas em caráter permanente, mas não foi isso que a lei disse. Para fins da gratificação natalina, exige-se que a verba seja paga em caráter permanente. Dando para acompanhar até aqui, foi dito também que eu afirmei que existe lei diferente para oficial e lei diferente para praça. Onde foi que eu falei isso? Vou deixar o card aqui do vídeo. Em momento algum eu falei que existe lei diferente para praça e para oficial, de maneira alguma. Por que eu não falei isso? Porque não existe. A lei é uma só. A lei de remuneração é a 10.486 de 2002, que vale tanto para a polícia militar como para o bombeiro militar, e a lei da gratificação é o decreto-lei 2.317 de 86. Tá? Então, ele vale para todo mundo. Em momento algum, eu falei que existia lei remuneratória diferente para oficial e para a praça. Inclusive, eu até venho aqui dizer, me mostre aonde eu falei isso, porque eu não falei, não sou louca, eu tenho 27 anos de carreira, eu não cheguei aqui ontem, eu não sou menininha, eu não sou criança, e eu não estou aqui para brincadeira. Agora, vamos ver o que embasa essas informações do que está acontecendo dentro do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, hoje, não existe jurisprudência. Jurisprudência são aqueles julgados dos tribunais reiterados. Não existe jurisprudência dessa questão. Existe precedente, tá? E esse precedente é daquele mandado de segurança que rolou nos grupos de WhatsApp de todo mundo, de todos os grupos de bombeiro e PM, já tem 2 meses, e a sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública rolando aí nos WhatsApps da vida, 2 meses. Tá? E esse mandado de segurança é um processo público, um processo que não está em segredo de justiça e é um processo que tem acesso a todos, tá? E nesse mandado de segurança houve uma sentença a 2 coronéis. Os autores do mandado de segurança são 2 coronéis da PM. Afirmaram que até 2019 receberam a gratificação natalina com a moradia. Foram eles que falaram que receberam, esses 2 coronéis, que eu não vou citar o nome aqui, porque não convém. Tá? E aí, o que aconteceu? O juiz ouviu o desenrolar das alegações deles, que foi baseada nesse decreto-lei que a gente acabou de ler junto. O juiz deu uma sentença favorável para eles, tá? O juiz deu uma sentença favorável, e essa sentença ela não é liminar, é uma decisão em sentença. Liminar, hoje em dia, para aumentar o valor de remuneração, não pode ser feito mais. Existem 2 leis que impedem que o judiciário dê aumento de remuneração através de liminar. Eu vou dividir aqui com vocês de novo a tela para vocês verem comigo. Porque essa pessoa que está falando aí de mim disse que existia uma liminar que ainda não foi cumprida, mas não tem liminar. Vou mostrar para vocês por que não existe liminar nessa questão da gratificação natalina. Não existe liminar porque a lei diz que não pode acontecer isso. Vamos lá, ó. Lei 8.437, de 92. Artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida. Parágrafo 1º. Não será cabível no juízo de 1º grau medida cautelar inominada ou sua liminar, quando impugnado o ato de autoridade sujeita na via de mandado de segurança à competência originária do tribunal.
E tem uma outra lei que complementa, que é essa aqui, a Lei 9.494 de 97. Ela diz no artigo 2b, a sentença que tenha por objeto liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive das autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. O que isso quer dizer? E no caso desses 2 coronéis que conseguiram a sentença no mandado de segurança, eles só vão receber depois que a sentença transitar em julgado. Só que a sentença proferida no caso deles, ela está lá agora no Tribunal de Justiça para ser analisada. Tá? Então, dizer que existe perigo de ter liminar e depois o militar ter que devolver valores com correção e tudo, isso é que está faltando com a verdade. Por quê? Porque juiz nenhum vai deferir pagamento da gratificação natalina em liminar, porque a lei, ela proíbe, e os advogados, conhecedores da lei, eles não vão requerer algo que vá contra a lei. Então, não existe liminar nesse mandado de segurança, existe uma sentença que foi procedente e teve recurso do Distrito Federal. Então, está lá no Tribunal de Justiça para julgar. Então, essa questão quanto a possíveis liminares e devoluções de dinheiro pelos militares, isso não vai acontecer, porque a lei diz que isso não pode acontecer. É algo que não vai acontecer. Então, eu venho aqui falar a verdade e eu provo a verdade. Então, fica a pergunta no ar. Mas, doutora, como que 2 PMs receberam o valor da gratificação correta até 2019 e o restante de nós não recebeu? Essa pergunta, quem tem que responder não sou eu. Você sabe para quem você precisa fazer essa pergunta e não é para mim. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, eu não estou lá dentro. Eu não sou policial militar. Eu não sei o que acontece lá dentro. Eu sei o que acontece aqui fora. Eu sei o que acontece na lei. Eu sei o que acontece na legislação. Eu sei o que acontece no tribunal, porque eu acompanho as decisões. Então, se existiram 2 coronéis que receberam até 2019 e o restante não recebeu, quem é que tem a responsabilidade de dar a resposta? Sou eu? Não. Me perdoe, mas não sou eu. Vocês sabem para quem perguntar. Então, esse vídeo, eu tinha que trazer essas verdades à tona, porque, como eu disse no começo, eu me pauto pela lei, eu me pauto pela jurisprudência, eu me pauto pela doutrina. Eu não invento, eu não estou aqui para inventar coisas, inventar direitos. O nosso intuito aqui de servir Vidraça é justamente servir como um canal que traz à luz aquilo que já existe, porque o decreto-lei ele já existe, ele existe desde 86. Então, a gente vem só jogar uma luz sobre a lei que já existe. E quando a gente joga luz sobre as coisas, as trevas se dissipam. Onde tem luz, não tem treva. Onde tem treva, tem desconhecimento. Então, eu falo e eu provo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Ative aí o sininho para você receber novos vídeos. Faça sua inscrição no nosso canal. A gente está sempre trazendo conteúdo de relevância para os militares do Distrito Federal. Fiquem com Deus. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Um grande abraço. E aí?